O tema da ministração, o tema dessa mensagem que Deus colocou em meu coração é: olhai para a figueira, o rei está voltando. Eu convido você a abrir a sua Bíblia e nós vamos ler o livro de Lucas, o capítulo 21. Aí nós vamos ler o versículo 7, de forma isolada. Aí a gente dá um salto lá para o 29, 30 e 31. Você que não tem a sua Bíblia pode acompanhar no telão aqui conosco, tá bom? E perguntaram-lhe dizendo: Mestre, quando serão, pois, estas coisas? E que sinal haverá da sua vinda? 29. Ele lhes contou esta parábola: observem a figueira e todas as árvores. Quando elas brotam, vocês mesmo percebem, sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem estas coisas acontecendo. Que coisas? Os sinais que antecedem a volta de Jesus. Saibam que o reino de Deus está próximo. Queridos, Jesus vai voltar. Pelo menos no terceiro culto alguém disse aleluia. Mas eu já esperava essa reação. Infelizmente, essa não é mais uma verdade para muitas pessoas. Estamos meio que anestesiados. O ativismo do dia a dia, por que não dizer o ativismo religioso, de alguma maneira tem nos afastado de algumas verdades. Verdades como a volta de Jesus. A impressão que eu tenho é que a gente assistiu tanto filme de ficção científica, que hoje falar que Jesus vai voltar, que vai arrebatar um povo, parece algo estranho aos ouvidos. Mas essa anestesia espiritual, esse marasmo espiritual, essa falta de motivação e vibração em ouvir a notícia de que Jesus está voltando, isso é bíblico. Lá em Mateus 24, 37 ao 39 diz, preste bem atenção aqui: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E olha a sutileza. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. De forma que não perceberam. Não é que é pecado comer, casar e se dar em casamento. O sentido aqui é: este povo estava tão comprometido com seus negócios, com as suas questões familiares, que esqueceram de que um dia os céus e a terra irão passar. E que Deus irá fazer nova todas as coisas. E por causa desse descuido espiritual, que nós precisamos estar vigiando, atentos aos sinais, sinais esses que anunciam o retorno de Jesus. E eu quero que você preste muito bem atenção no que eu vou ler agora, porque eu vou quebrar aqui um paradigma dentro do meu evangélico, que eu fui ensinado errado, preguei errado, alguém me ensinou correto, e agora eu estou ensinando o que é correto. Você vai entender agora. 1 Tessalonicenses 5, o versículo 1 ao 2, esquece o 3, o 4 e o 6, que diz: mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. É fato.
Nós sabemos o dia da sua volta? Não. Mas o fato de não saber o dia da sua volta não quer dizer que nós não vamos entender através dos sinais que ele está voltando. E a resposta está no versículo 4 e 5. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, vírgula, olha aqui a sacada, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. O dia do Senhor vai ser uma surpresa para quem? Para quem está em trevas. Para quem anda na luz, esse dia não será uma surpresa. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Os discípulos chegam para Jesus, questionam a Jesus quando será a sua vinda. Aí ele trata de vários sinais, e ao finalizar os sinais ele diz: olha, olhai para a figueira, quando esta começa a brotar, sabeis que está chegando o verão. Na cultura judaica, bastava um judeu olhar para a figueira e ver que estava brotando, já entendia, estava vindo o verão. Aqui no Ceará, não sei na sua casa, mas na minha casa, quando começa a aparecer aquelas formiguinhas voadoras, é inverno. É batata. Você quer saber se vai chover? Liga para mim. Que no dia que aparecer a formiguinha voadora, é inverno chegando. Brincadeiras à parte, a igreja de Jesus não vai ser surpreendida. O Senhor disse: olhai para a figueira. Em um sentido figurado, olhai para o que está acontecendo. Sejam sóbrios, vigilantes, porque eu vou voltar. Agora, antes de tratar de alguns sinais aqui, eu quero abrir um parênteses, um colchete e uma aspa. Porque tem crente que é ou 8 ou 80. Mas entre 8 e 80 tem o 9, o 10, o 11, o 60, o 50, até chegar no 80. É porque assim, tem crente que não está nem aí para a volta de Jesus. Está errado? Está errado. É bíblico, vigiai, estejam atentos. Mas também tem uns que exageram demais. Se eu for contar para você a relação de anticristo, que já disseram, o Lula é o anticristo, o Bolsonaro é o anticristo, agora é o Elon Musk é o anticristo. A marca da besta, a marca da besta é o chip implantado na tua pele. Não, é o código de barra, não, agora é o QR Code. Quem aqui já fez aquele experimento de pegar 2 garrafinhas de Coca-Cola, juntar as duas e botar de frente para o espelho e aparecer: alô diabo? Quem aqui já fez? Eu já fiz isso. Coca-Cola do diabo. Tão boa a bichinha, né? Gelada com limão e gelo. Eu lembro quando eu vendia moto na Honda, a Honda lançou a Titan 150. Mas aquele dia foi uma comédia. Descobriram que dentro do farol tinha uma cruz invertida. O que teve de crente arrancando o farol para tirar a cruz, só tinha um problema: se arrancasse a cruz, não tinha luz no farol. Eu lembro de cliente rasgar o pneu, porque tinha City Demo no pneu. Quem já não fez slow motion no filme Rei Leão? Quem lembra disso? Né? Naquela cena que o rei vem correndo, aí bate a pata no chão, aí vem uma poeira, aí no velho videocassete, ao novo, pausa play, aí até aparecer sexo na tela. E aparece mesmo. Ou seja, nós temos que ser crentes equilibrados. Nem tudo é do diabo, também nem tudo é de Deus, mas também viver em uma amorosidade, viver assim, sabe, não, deixa a vida me levar, a vida leva eu, também é pecado.
O que eu quero trazer para a igreja hoje é equilíbrio. Jesus vai voltar e isso é fato, você querendo ou não. Mas não é também trazendo terrorismo para a igreja. Olha, aí tudo é a volta de Jesus. A China vai invadir Taiwan. A guerra de Gog e Magog. Olha, se a China invadir Israel, calma, baixa a poeira. Baixa a poeira. O que a gente precisa é apenas observar e analisar os fatos e ponderar os fatos de maneira racional e lógica. Está na Bíblia? Top. Aonde a Bíblia não fala, se cale. Porque a Bíblia é o nosso padrão de regra e fé e prática. Amém, igreja? Amém. E quais são os sinais? O foco da pregação não é os sinais. Você vai entender no final. Primeiro sinal, falsos profetas. Jesus passa o capítulo 24 todinho, voltando para o mesmo assunto, cuidado com os falsos profetas. Aí ele fala, e Jesus respondendo disse-lhes, acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Mateus 7, 15, 16 diz, guardai-vos os falsos profetas, que vêm a vós disfarçados de ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores, pelos seus frutos os conhecereis. E o que é um falso profeta? O falso profeta é aquele que afirma falar em nome de Deus, sem contudo representar a Deus ou mesmo pertencer a Ele. E se a Bíblia diz que nós os vamos conhecer pelos seus frutos, quais são os frutos de um falso profeta? Primeiro, um falso profeta relativiza as Escrituras. E meu irmão, o que tem de gente aí relativizando a Bíblia, há um tempo atrás a moda é a teologia da prosperidade. Hoje em dia é a teologia coaching. Aí entrou a hipergraça. Cuidado com aqueles pregadores bonitinhos, de fala mansa, nas redes sociais, pregando muitas vezes heresias, dizendo coisas sem pé e sem cabeça, totalmente deturpando a verdade da palavra. Porque hoje há uma preguiça mental de ler a Bíblia, de estudar a Bíblia. Aí qualquer vento de doutrina, então a gente está aplaudindo e aceitando. Outra coisa, um falso profeta anuncia, prega e proclama um evangelho absolutamente antropocêntrico. O que é isso? O homem como centro do evangelho. Quem nunca teve a oportunidade de cantar aquela musiquinha Sabor de Mel? Quem te viu passar na prova e não te ajudou? Quando vê você na bênção, vão se arrepender. Vai estar na plateia e você não paga, irmão, que é malvadeza, irmão. Não te preocupa, o mar vai se abrir diante de você, o fogo não vai te queimar. É os super crentes. Jesus foi colocado para escanteio e o homem é o centro. Você é o ponto fraco de Deus. Entendeu, né? Alguns entenderam. Você é o ponto fraco de Deus. Aonde está na Bíblia isso, pelo amor de Deus? E aí eu vou comendo essa bagunça que se diz gospel. Cuidado com os louvores. Muito daquilo que a gente está pregando está baseado mais numa canção do que numa teologia bíblica. Músicas retiradas apenas de algo que possa trazer mais alegria, festa, diversão, do que propriamente um louvor inspirado por Deus. E outra coisa, um falso profeta adora aplausos e holofotes e tem a aparência de piedade. Hoje eu sou bem seletivo em quem eu escuto no YouTube. Eu escuto Douglas Gonçalves, Luciano Subirá, JB Carvalho,
Abe Uber e alguns outros que eu conheço, não de intimidade, mas de ouvir falar, comparo aquilo que é dito com as Escrituras, porque eu não quero ser engabelado com ideias e sofismas que mais confundem a mente do que propriamente trazer clareza ao povo de Deus. Nós precisamos ser como os bereanos, que em todo o tempo estavam se alimentando e estudando as Escrituras. É claro, é muito mais cômodo passivamente ouvir do que buscar informação. O grande Martin Lloyd Jones, o grande teólogo, disse: o falso profeta adora falar sobre amor. Muito raramente falará sobre santidade, justiça e ira de Deus. Só isso faz dele falso. Cuidado. Alerta vermelho. Cuidado. Segundo sinal, esse aqui talvez ninguém nem imaginaria. Nós seremos odiados. Eu? Odiado? Mateus 24, 9 diz: então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. E por que a igreja é odiada? Porque a igreja não compactua com a mentira. Porque a igreja não aceita a destruição da família. Porque a igreja não se mistura com práticas imorais. E porque a igreja não vai se prostrar à marca da besta. E aí, deixa eu abrir aqui um parênteses e um colchete, uma aspa, mais um. A marca da besta não é um chip. A marca da besta não é um desenho. Não é uma tatuagem. É um sistema de governo. É um sistema de governo. A Bíblia diz que vai chegar um tempo que as pessoas não vão poder mais comprar e nem vender, se não tiver a marca da besta. Daqui um exemplo para vocês. Eu tenho um curso de atendimento UAU, presencial, mas também tenho esse curso online. Eu gravei as aulas, coloquei na Hotmart, está lá, quem quiser comprar. Vai chegar um dia, assim como fizeram com os judeus, de taxar aqueles que são cristãos. E é capaz do meu curso não poder mais ser vendido na Hotmart, porque eu sou um cristão. E você acha que isso não está acontecendo? Tá. Semana passada, pasmem que eu vou dizer agora, uma inglesa foi presa, porque o policial passou, e ela estava orando, sem abrir a boca, apenas orando de mente, de frente para uma clínica de aborto na Inglaterra. E foi presa, porque o policial entendeu, ela está orando para que o aborto não seja legalizado. Sutilmente, aos poucos, vão minando, começa com ideologia. E aos poucos vão cerceando a nossa liberdade de culto. Semana passada, eu acho, o Ministério Público da Bahia, ou foi Pernambuco, entrou com uma investigação, porque um grupo de adolescentes estavam fazendo um culto no intervalo do colégio. A igreja será odiada. Eu vou citar aqui 3 caras muito famosinhos. Um deles é o Richard Dawkins, o pai do ateísmo moderno, que escreveu 2 livros, Deus um Delírio, e o segundo, Deus está Morto. E olha o que esse cara disse: imagine um mundo sem religião. Imagine nenhum homem-bomba, nenhum 11 de setembro, nenhuma cruzada, nenhum conflito na Irlanda do Norte, nenhuma guerra entre Israel e Palestina. Imagine nenhum talibã para explodir as estátuas gigantes de Buda no Afeganistão. Tem um cara chamado Robert Reich que disse:
o maior perigo que enfrentamos no século XXI não será o terrorismo, as epidemias patológicas, a pobreza, a fome ou as guerras, mas sim a crença religiosa. Agora, esse aqui foi demais. O queridinho dos adolescentes no Brasil, Sam Harris, escritor, disse essa asneira aqui: se eu tiver o poder mágico de fazer desaparecer um dos dois males, o estupro ou a religião, eu não hesitaria em fazer desaparecer a religião. O problema é que isso acontece de forma sorrateira nas universidades, nas escolas. Quando se vê, já virou lei. Mas olha o que diz Mateus 5,11. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriares e perseguirem, e mentindo dizerem todo o mal contra vós por minha causa. Você está disposto a não negociar a sua fé, a não negociar os seus valores, a ser constante em oração, em jejum, em consagração? Algo a se pensar. Terceiro sinal, guerras. Lucas 21, 9 ao 10 diz: e quando ouvirdes de guerras e rumores de guerra, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-ão nação contra nação, e reino contra reino. A impressão que eu tenho que paz é uma exceção, porque a guerra virou algo corriqueiro na humanidade. Eu vou citar aqui para vocês algumas guerras que mataram milhões de pessoas no mundo. Por exemplo, a Guerra dos 30 anos, 8 milhões de mortos. A Guerra Civil Americana, 850 mil mortos. A Primeira Guerra Mundial, 40 milhões de mortos. A Segunda Guerra Mundial, 85 milhões de mortos. A Guerra no Vietnã, 3,2 milhões de mortos. A Guerra Civil no Iêmen, 230 mil mortos. E por que não dizer dos conflitos regionais e atuais, por exemplo, Israel e Palestina, Israel, Hamas, Hezbollah, Líbano, Síria. Por que não falar da Rússia e a Ucrânia? Por que não falar da China e Taiwan? O mundo está se preparando para uma terceira guerra mundial. O Japão começou a se militarizar como há muito tempo não fazia. França, Alemanha, a Rússia é uma pedra no sapato de muitas nações. Um país altamente militarizado, com bombas atômicas. Quarto sinal, aumento da maldade. Mateus 24, 12 diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Você sabia que 6 mulheres morrem a cada hora no mundo, vítimas de feminicídio? Cerca de 1 bilhão de crianças são vítimas de violência, todos os 1 bilhão de crianças. Houve mais de, pasmem para isso aqui, houve mais de 44 milhões de abortos só em 2023. Em 2020, no Brasil, foram registrados 44 mil mortes violentas. E a cada 1 minuto, 11 pessoas morrem de fome no mundo. E aí, 2 Timóteo 3, 1 ao 5 diz: sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons,
traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. E o pior, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Hoje meu filho mal pode brincar na rua, porque eu não confio. Todo dia, quando eu vou para o trabalho, eu oro: Senhor, guarda a escola do meu filho, acampa os teus anjos, para que nenhum louco entre no colégio e mate essas crianças. A pedofilia se alastrou no mundo. Pessoas próximas a nós, que nós tínhamos confiança, estão roubando a pureza e a inocência de nossas crianças. O mal tem se alastrado no mundo. E aí, vem um quinto sinal e o último sinal. Catástrofes naturais e pestes. Lá em Lucas 21, 11, a parte A diz: e haverá em vários lugares grandes terremotos, e fomes, e pestilência. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. E aí, quando eu falo em catástrofes, eu posso citar aqui tsunamis, terremotos, grandes incêndios florestais, chuvas torrenciais, avalanches, tornados, furacões. Mas também eu posso citar as pestes, como a peste bubônica, a tão temida e conhecida peste negra, que matou entre 75 a 200 milhões de pessoas. A varíola, que matou mais de 300 milhões de pessoas. A cólera, a gripe espanhola, a gripe suína, o ebola, o covid. É assustador. Tem hora que você olha e fala: Deus, e aí? Porém, existe um pequeno facho de luz em meio aos escombros. Há um cheiro de esperança no ar. Porque Lucas 21, 28 diz: ora, quando essas coisas começarem a acontecer, vírgula, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Há esperança para um mundo caído. Dias melhores estão chegando para aqueles que creem em Jesus. Perguntaram uma vez para Francisco de Assis, enquanto ele estava capinando o jardim: o que você faria se soubesse que o mundo iria acabar amanhã? E ele respondeu: eu terminaria de capinar o jardim. É muita confiança. Talvez o teu mundo esteja abalado. O medo tem tomado conta da tua vida. Você tem que colocar as suas expectativas em pessoas, na política. Você abre a TV, abre a internet, só vê desgraça. E sempre tem um salvador querendo resolver as coisas. Mas a impressão que temos é que estamos caminhando de mal a pior. Mas deixa eu te falar uma coisa: Jesus vai voltar. E quando ele voltar, escuta isso, ele vai trazer justiça a um mundo injusto. Quando Jesus voltar, ele vai fazer justiça contra os atos terroristas que dizimam tantos inocentes. Quando Jesus voltar, ele vai trazer justiça contra aqueles que abusam de nossas crianças, roubando sua pureza e sua inocência. Quando Jesus voltar, ele vai trazer justiça contra o desvio de dinheiro público que tem levado muitos a passarem fome e necessidade. Quando Jesus voltar, ele vai fazer justiça contra uma mídia podre, vendida e mal intencionada que tem deturpado a verdade dos fatos. Quando Jesus voltar, vai fazer justiça contra aqueles que promovem a fome e o desemprego. Quando Jesus voltar, ele vai fazer justiça contra aqueles que fomentam o socialismo e o comunismo.
Quando Jesus voltar, vai trazer justiça contra aqueles que fomentam o fim da família e dos valores tão caros à nossa sociedade. Quando Jesus voltar, ele vai fazer justiça a favor dos que estão presos injustamente. E quando Jesus voltar, vai fazer justiça contra toda ganância e desprezo aos mais pobres e oprimidos. E quando Jesus voltar, ele vai estabelecer um reino de paz. A paz que excede todo entendimento. A natureza será transformada, restituída ao padrão do Éden. Não haverá mais fome, guerras, epidemias e nem luto. E aí eu quero compartilhar com vocês, talvez a passagem mais linda da Bíblia. Um poema que trata justamente desse dia. Isaías 11, 4 e 9 diz: antes, julgará com retidão e carinho todos os necessitados. Com justiça tomará decisões em favor dos pobres. Usará a sua palavra como se fosse um cajado. Ferirá a terra e com o sopro da sua boca exterminará os ímpios. A justiça será como uma faixa em seu peito e a lealdade o seu cinturão. E olha que coisa linda. Cadê o fundo musical? Me ajuda. O lobo conviverá com o cordeiro e o leopardo repousará junto ao cabrito. O bezerro, o leão e o novilho gordo se alimentarão juntos pelo campo, e uma criança os guiará. A vaca e o urso pastarão juntos, seus filhotes dormirão lado a lado, e o leão comerá a palha como o boi. Os bebês brincarão tranquilos, próximo ao esconderijo da cobra. A criança colocará a mão no ninho da víbora. Isso é uma poesia. Ninguém mais fará mal algum, nem haverá qualquer destruição em todo o meu santo monte, porquanto toda a terra se encherá do conhecimento do Yahvé, o Senhor, assim como as águas cobrem o mar. Oh Deus, bendita a esperança. O apóstolo Paulo, acredito eu, em êxtase, escreveu aos 1 Coríntios 2 e 9, dizendo: o que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para o que o ama. Jesus vai voltar. E eu estou ansioso por esse dia. Eu estou ansioso pela sua justiça. E deixa eu te falar uma coisa. Fique de pé, por favor. Esse encontro vai ser o reencontro com aqueles que partiram antes de nós. Você vai reencontrar seu pai, e nunca mais você vai sentir saudade do cheiro dele. Você vai encontrar sua mãe, e nunca mais você vai sentir saudade de ouvir a sua voz.